Uma boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez numa nova semana, sempre uma semana de novas esperanças, porque a esperança, como diz um poeta, nos traz lucidez e é preciso cultivar. E esses momentos são momentos em que podemos cultivar nossas esperanças, para que venhamos a nos manter lúcidos, porque quem tem esperança tem fé, confia. Mantém os olhos para o alto, mantém os olhos voltados para a frente. A mensagem que trouxemos para a nossa preparação, para nossa meditação dessa tarde, já tivemos o prazer de fazer referência a ela e voltamos hoje, tamanha importância. Tem título de Fome e Ignorância e é do nosso Emanuel. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome anemiza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a posse da luz. O faminto reconhece a própria carência, o ignorante não se define. O faminto aparece, o ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade, o ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, basta estender pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje, que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos para ser multiplicada em favor dos ignorantes exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação de que a fome e a ignorância nos sugere, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos para dissiparmos a inquietação da fome de ver, mas acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos com atitude e exemplo que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos agradecer por essa hora, por esse momento em que alimentamos nossas esperanças, alimentamos, Senhor, nossa confiança e, sobretudo, Senhor, esse momento em que podemos trazer luz à nossa ignorância, aclarar o nosso entendimento, transformar os nossos olhares. Por isso, Senhor, suplicamos nesta hora que ajude-nos
para que os nossos limites de entendimento, para que as nossas dores, para que as nossas angústias, os nossos desafios, os nossos excessos emocionais, nossas preocupações por vezes dispensáveis que criamos, tudo isso, Senhor, possa ser aplacado, para que tenhamos ouvidos de ouvir, para que o nosso coração escute o que precisamos com sinceridade, Senhor, com a urgência de nos modificarmos, para sairmos de entendimentos que ainda refletem ignorância. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, suplicamos ainda que essas vibrações que esse momento a escola nos oferece possa ser multiplicada e lançada em direção a nossos queridos que se encontram nos hospitais, em especial nosso querido Flávio e a tantos outros afetos queridos que se encontram, Senhor, internados, necessitando desses cuidados materiais, mas sobretudo da assistência espiritual. Por isso suplicamos essa intervenção por cada um deles e a permissão para iniciarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, o tema de hoje, como tantos temas, né? Todas as vezes que começo a falar, eu digo sempre isso, mas frente às nossas ignorâncias, ainda precisamos de muitas informações, conhecimentos, muita clareza e muito investimento para que saiamos da ignorância e tenhamos mais discernimento espiritual. Mas Emmanuel, como sempre, nos traz e nos convida a essa conquista de maior lucidez espiritual, entendimento espiritual, muito além de nossas opiniões, muito além de nossos vícios, de nossa história de vida que vai além desse tempo que hoje estamos aqui encarnados, mas de toda a nossa trajetória espiritual. Criamos muitos vícios de comportamento, cristalizamos muitos entendimentos e por isso, e muito bem provável, a maioria de nós tenha encarnado e a doutrina espírita tenha se apresentado mais pela necessidade do que qualquer outra coisa, mais pela urgência de transformação do nosso modo de entendimento. E por isso, a mensagem de hoje, que está no livro Palavras de Vida Eterna, do nosso professor, essa figura grandiosa que é o nosso Emmanuel, nos traz o tema defesa. E a palavra defesa é uma palavra hoje muito usada. Há um psiquiatra, inclusive, do Nordeste, me perdi do nome desse homem, mas ele fala que a violência se tornou um tão grave fantasma que nós nos defendemos e nos colocamos em um estado de alerta e muitas vezes reagimos de forma equivocada e mesmo também de forma violenta, porque já concebemos que o outro está querendo nos ferir. Então ficamos armados. Então, defesa, defender-se, é uma palavra muito usada no nosso tempo. E ao contrário do exemplo de José e de Maria, que muitos silenciaram, e na trajetória José, inclusive, muito mais do que Maria, não temos uma palavra de José, só a atitude, e o Mateus se referindo a ele como um homem justo. Poucas vezes essa virtude ficou tão bem clara, tão bem definida e expressa no próprio Evangelho,
Quando a gente fala de defesa, a gente está falando de como diz o dicionário, uso de meios moderados em caso de perigo eminente de vida ou ocorrência de calamidade. Então, o dicionário já nos diz, e olha como o tempo é o Senhor, fala de defesa como o uso de meios moderados. O próprio dicionário já nos diz, já nos leva a um padrão de entendimento que a defesa não significa ataque, mas o uso de recursos, como diz aqui, moderados, em caso de perigo eminente de vida ou em alguma calamidade. Vamos à mensagem para compreendermos melhor sobre esse padrão de defesa que Emmanuel nos traz e que, logicamente, é o padrão de Jesus. O padrão de defesa do Cristo está expresso na crucificação. O padrão de defesa de Jesus não é e não agrava os problemas do devedor. Os padrões de defesa do Cristo não agrava os problemas do devedor. É muito importante pensarmos isso, porque muitas das vezes acreditamos que na defesa da própria vida ou daqueles que amamos, podemos usar de recursos que fogem aos padrões do Cristo. Nos diz Emmanuel, ele comenta o versículo 11, capítulo 13 de Marcos. Quando, pois, vos conduzirem para vós vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, e sim o Espírito Santo. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Então, se temos a consciência tranquila, e ele usa essa questão porque muitas das vezes podemos ser sim caluniados, podemos ser sim perseguidos, podemos ser sim apedrejados na acepção aí mais metafórica, né? Não no apedrejamento real, apesar do nosso mundo em algumas vezes buscar recursos de violência física para eliminar, e aí foge ao padrão do Cristo, que como Emmanuel nos diz, o padrão de defesa do Cristo não agrava os problemas do devedor. Muito pelo contrário, diz Emmanuel que reconhece as necessidades desse devedor. Então ele diz, se temos a consciência tranquila, que é o que nos daria o direito, vamos dizer assim, de questionar, justificar, falar. Diz ele assim, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Cidadela, segundo o nosso dicionário, é uma fortaleza situada em lugar estratégico que domina e protege uma cidade, ou um local que oferece defesa. Situação fortemente defensiva. Então ele diz, se tem a consciência tranquila, teria motivo ou razões de ir em direção a, diz ele, que devemos nos guardar em ti mesmo, cidadela. Então devemos nos recolher num estado interior, por vezes num lugar. Olha como a defesa não determina ataque. A defesa padrão de Jesus não é ataque, que muitas das vezes reconhecemos ou acreditamos ou defendemos ou aplaudimos ou consideramos plausível o uso, inclusive, de armas para tal da defesa. E ele diz que ir para uma cidadela ou para um refúgio, e um refúgio é um lugar onde você foge para escapar de um perigo,
É a medida, é a atitude. A atitude não é o confronto, não é o enfrentamento. A atitude é buscar segurança. E na cidadela, você está em estado de alerta. No refúgio, você ainda fica mais ainda silencioso. Então, Emmanuel já nos traz aqui a concepção de defesa. E é o próprio Jesus que diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não exceder é ultrapassar em valor, peso e extensão. Se nós agirmos considerando a defesa o ataque, nós estaremos repetindo um comportamento dos escribas e dos fariseus. E o que Jesus nos pede é que o nosso padrão de justiça exceda. Exceder, segundo o dicionário, é ultrapassar em valor, peso e extensão. E eu costumo muito dizer aos meus alunos que o processo evolutivo material, ele é visível. Tanto é visível que estamos agora fisicamente distantes e podemos nos comunicar. Olha a bênção do avanço tecnológico. E a mensagem de Manuel, não me recordo qual, em que ele justamente diz que todos esses avanços aconteceram por clamor dos homens, por pedido ao céu, para que maior condição esse homem tivesse de bem viver e bem viver em conexão com a espiritualidade, para que ele tivesse mais tempo para se dedicar ao que é de maior importância, que é a transformação da sua alma, a modificação daquilo que está cristalizado na toda a trajetória espiritual em que avançamos, mas ainda há recursos, ainda esforços que precisam ser elencados, escolhidos, determinados, para que venhamos a modificar mais, para sairmos, como diz a mensagem que usamos como preparação, sairmos da nossa ignorância. Então é notório que o mundo se transformou. Com as graças de Deus, com a bênção de Deus. Podemos até cogitar: mas os homens usam para tanta coisa ruim. Meus irmãos, até uma faca que serve para partir um pão ou partir uma carne, os homens usam. E lá nos primórdios da humanidade, quando ele descobre que com uma lasca de pedra ele pode cortar um objeto, isso foi um avanço grandioso. Então o problema não é o recurso material, é o uso que fazemos dele. Mas costumo dizer assim para os alunos: evoluímos muito materialmente, mas não podemos nos fixar a uma evolução que se restringe apenas ao âmbito material. Precisamos evoluir a nossa concepção de defesa. Precisamos evoluir nossa concepção de justiça. Precisamos transformar nossa concepção. Se ainda identificamos nas nossas reações necessidades de uso até de recursos materiais, como defesa, uma arma, um objeto cortante, uma pedra, esses sentimentos que por vezes brotam ainda porque lutamos e precisamos lutar por isso, precisamos em primeira instância reconhecer nossa ignorância e não mais utilizar, porque a defesa é uma atitude, mas a defesa em direção àquele que nos feriu, usando da mesma moeda, como está escrito e que os fariseus defenderam durante muito tempo, o olho por olho, o dente por dente. E o grande Mahatma Gandhi diz: olho por olho seremos uma sociedade, uma humanidade cega. Então a defesa trazida por ele já nos traz essa metáfora de guardar em ti mesmo
cidadela e refúgio. Não é o contra-ataque. Não te percas, continua Emmanuel, em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infidáveis. Quantas e quantas vezes o nosso desespero, porque fomos caluniados, porque falaram coisas que não são verdadeiras. Há muito tempo atrás, minha muito querida Josilane, confesso que falando com ela do meu desgaste por determinada situação, do excesso das palavras de algumas pessoas, ela me trouxe, e agradeço muito a ela, nunca esqueci, nunca desisti no meu coração, me trouxe um momento em que Nestório se dirige ao vídeo no livro 50 anos depois. E gostaria de compartilhar esse mesmo conselho da minha querida, e que me calou muito ao coração. Está no capítulo A Pregação do Evangelho, é um trecho pequeno, permitam-me por favor ler. Diálogo de Nestório com Elvídio. Após a fala de Nestório, alguns assistentes choraram sensibilizados, casando as impressões do orador com as suas próprias. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Assim foi que, após a elocução, numerosos confrades se acercaram do prolator, solicitando-lhe a opinião fraterna e simples. Parte depois continua assim. Nestório obtemperava outro, pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo, e disse: que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender e progredir na fé, disse Elvídio, mas a provocação da maledicência não me permite. E acaso poderás ir a Jesus deixando-te encarcerar pelas opiniões do mundo? Dizia o liberto a Elvídio. Reparemos, e foi isso que minha querida Josi me trouxe. A ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Vou repetir. A ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com pensamentos e atos de quem quer que seja. Não temos que nos incomodar, nem julgar, nem validar ou não validar comportamentos, palavras de outras pessoas. Isso a gente até já ouviu. Mas o vídeo traz um ponto a mais. Mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. E é verdade, há pessoas que, como não suportam viver, avaliar-se, cuidar de si mesmo, desviam os seus olhos para o comportamento do outro. E Emmanuel mesmo que nos diz que quando nos fixamos muito no comportamento do outro, criamos um nível tal de imantação que o nosso cérebro vai até no adoecimento, depois repetimos aquilo que incomodamos ou que criticamos, aquilo que falamos em excesso. Então ele diz que seria uma explicação infindável, porque nem sempre as outras pessoas estão predispostas a ouvir. E muitas vezes nós mesmos, quando estamos a conversar com alguém, nossa preocupação não é escutar o outro, mas em falar. Nem escutamos com os ouvidos, porque Jesus diz, ouvidos de ouvir. Então, muitas vezes, não ouvimos, não temos ouvidos de ouvir para conseguir escutar o que o outro está dizendo. Queremos é falar. Então diz aqui,
São conflitos inúteis. A defesa não deve partir por ir se justificar, ir explicar, ir falar. O tempo é o Senhor. E na história nos diz mais ainda, que nesse estado de defesa, que não é o combate nem a luta pela palavra, devemos permitir que o outro fale de nossas almas, de nosso comportamento, e não nos importarmos com isso. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias, há dores imaginárias, há culpas imaginárias, e é preciso que fiquemos alertas disso, porque criamos doenças, criamos perseguições, criamos culpas, e isso nos adoece, nos fragiliza, e é uma necessidade muito humana que precisamos superar, de nos colocarmos como vítimas diante do outro. Nós estamos nos colocando em risco e não em defesa. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem um nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente. Foi o que Emmanuel nos disse. A ignorância é um dos grandes males da humanidade. E que o indivíduo, pior do que isso, se acredita às vezes muito conhecedor. Por isso a humildade é uma chave de extrema importância para todos nós. Porque a humildade, não como conquista absoluta, mas como um exercício de dizer eu não sei, eu preciso compreender melhor, eu preciso te escutar, eu preciso ler mais, eu preciso ver se minha opinião sobre defesa está enquadrada com o que diz Emmanuel. E se não está enquadrada, se defendo a pena de morte, se defendo o uso de armas, preciso sim, me retirar para a cidadela também, para que eu possa refletir e transformar pelo entendimento. A nossa doutrina nos pede a razão, o raciocínio. E o raciocínio para sabermos que recursos usarmos na defesa. Não é possível um cristão do século XXI, frente a tantos avanços que o mundo é testemunha, defender a pena de morte, defender a defesa na posse da arma. Precisamos superar ainda esse estado interno de nossa alma, porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, foi crucificado. E quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Se eu, na busca de um padrão antigo de defesa, eu me aproximo, eu vou estar em sintonia com esses pensamentos de ódio e destruição. Por isso, Emmanuel fala que a defesa, ir para essa cidadela, se deve ir para a cidadela aquele que tem consciência tranquila, imagina aquele que não tem consciência tranquila, que dentro de seu coração tem dúvidas, tem um certo, será que isso? Eu não tenho certeza. Se quem tem consciência tranquila deve retirar-se, e essa é uma atitude de defesa inteligente, porque rompe. A humildade é libertadora, o perdão é libertador. E é certo que todos nós queremos ser livres. Esse talvez seja um dos maiores desejos do ser humano, a liberdade. Mas não a liberdade que o mundo nos oferece, porque essa nos prende, nos escraviza, nos tira a consciência, nos impõe ódio e raiva, nos humilha. Não lhe sanarias o mal à força das palavras somente.
Justiça sem amor é como terra sem água, fala Emmanuel. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e a luz da divina inspiração, e a luz divina, inspirar-te-á o verbo justo no instante certo, meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se, meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-te nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim, por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Gastar tempo em defesas desnecessárias. Na verdade, como quando nos ficamos às vezes muito indignados porque falaram porque como que fala isso de mim, como é que me julga dessa forma, logo eu, disseram que eu disse isso. O que mais fala a nossa alma nessa hora é o orgulho. É o orgulho. E a nossa necessidade de falar, de muitas vezes nos expor, hoje nas redes sociais, nos colocarmos como vítimas, é muito mais nosso orgulho do que, como diz aqui, o nosso modelo, o nosso padrão de justiça precisa ser o padrão do Cristo. E é uma construção. Já evoluímos muito, a humanidade já evoluiu muito. Se olharmos o que a humanidade já fez, o quanto avançamos. Uma coisa simples, que falo isso muito com os alunos. Avançamos tantos hoje que hoje a lei escrita é uma grande conquista para a humanidade, porque sai do padrão dos costumes, da tradição, do nascimento, porque durante muito tempo o que firmava a lei era a tradição, e por ser tradição não quer dizer que está adequado. A história do nosso país, inclusive, tradicionalmente foi de escravizar pessoas. Foram mais de 350 anos, mais de 3 séculos, na tradição, no costume. Hoje temos lei escrita, e lei escrita, que podemos até falar, mas o que adianta estar escrita? Precisa estar no nosso mundo. E no mundo hoje muitas coisas não mais são aceitas, inclusive a tortura, a pena de morte, o preconceito. E o quanto avançamos. Hoje falamos até em cuidados com os animais, falamos da preservação do meio ambiente. Olha como evoluímos. E é preciso visualizarmos isso, que mudamos em muito, a humanidade mudou em muito o padrão de justiça. Mas precisamos caminhar mais. E cada um de nós identificarmos qual é o meu padrão de defesa, o que ainda me tira do sério, para que eu possa estar mais nessa expressão, ou como nos pede Jesus, né? Que consigamos cada vez mais exceder a justiça do padrão dos escribas e dos fariseus. E exceder é ultrapassar, em sentido aí de valor, de peso e de extensão. Ultrapassar. E só o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro dos nossos delitos. No padrão do Cristo, os caídos não são aniquilados. E a defesa do Cristo foi tamanha grandiosidade que ele se deixou crucificar e nos trouxe a mais bela das revelações, quando ele retorna, quando ele ressurge, para nos dizer: a morte não existe. E é preciso lembrarmos muito nesta hora de pandemia de quantos e quantos estão partindo
perdendo seus corpos. Mas o Cristo nos disse, e nós espíritas, além dessa grandiosa comprovação do próprio Cristo, que antes de ir ao Pai foi em direção do amado, isso é profundo e belíssimo e não conseguimos conceber, porque o padrão do Cristo não é aniquilar o devedor. A defesa dele foi o amor. Guardemo-nos dessas defesas em que turvam os nossos olhos e os nossos sentidos. Busquemos a luz espiritual, a oração. Busquemos a razão, porque até o mundo reconhece que a razão ilumina. Já diziam os iluministas em fins do século XVII, que a razão ilumina a ignorância. E acrescentamos, de uma luz sublime ainda, que vai nos inspirar a um padrão de entendimento, que vai muito além da nossa concepção de raciocínio. A oração. Que tenhamos essa oração como escudo, não contra os outros, porque o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Quem nos diz isso é o nosso André Luiz. Mudemos nosso padrão de defesa, nosso entendimento de defesa. Aceitemos, como adverte Nestório, que muitos às vezes falem de nossos comportamentos, porque também falamos do comportamento alheio e precisamos interromper, precisamos superar padrões de comportamento com muita determinação, com muita coragem, com muita amorosidade, porque nesse caminho iremos fraquejar em muitas horas, mas por isso que o exercício desse conhecer a si mesmo é de grande importância, para sabermos que somos falíveis, mas é preciso. E esse hoje é o pedido de Emmanuel, que venhamos a rever nosso padrão de defesa. E lembramos que o padrão de defesa do Cristo, os caídos não são aniquilados. No padrão do Cristo, os caídos não são aniquilados. E se pensarmos bem, já caímos. E foi a graça divina que nos reergueu. E a graça divina vai além de nossos méritos. Muito além. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer por essa mensagem de Emmanuel que nos faz refletir sobre o nosso padrão de defesa. Ajude-nos, Senhor, a superar esse sentimento que tantas vezes atravessa a nossa mente, que é um sentimento de vingança social ou de vingança pessoal. Ajude-nos ao recuo inteligente, consciente, usando o recurso da humildade, mesmo sendo uma virtude ainda tão pequena, para que não façamos e não venhamos a nos precipitar e construir, Senhor, novos problemas e por vezes até de gravidade. Ajuda-nos a essa transformação, fortalece nossa perseverança no bem, Senhor. Fortalece, Senhor, nossos ouvidos, nosso desejo de ouvir atentamente a voz de nossas almas, porque a Tua lei está dentro de cada um de nós, que possamos ter olhos para ver essa luz que vai modificando nossos entendimentos. Nós agradecemos, Senhor, pela assistência que temos certeza que concedestes a todos enfermos, em especial ao nosso querido Flávio, e suplicamos
que ampare nossa esperança nesses tempos desafiadores, que nos pede a conquista de uma lucidez espiritual. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja.